Tem aquela luzinha, você não precisa. Olá, doutor Olá, Ricardo. doutor Lécio, boa noite. Boa noite. Me ouve, me vê Ouço e bem? vejo muito bem. E você também me ouve, me vê? Ah, que legal. Sim, sim, aqui tá tranquilo. Tá, vamos testar aqui o som, enquadramento, que já já a gente começa aí, dentro de uns 4, 5 minutinhos, nós vamos começar a nossa live, né? Como é que tá Guarapari? Tá quente hoje? Frio por aqui. Você está em Colatina, né? Colatina faz É, frio? é isso aí. Colatina? Colatina faz frio hoje. Nunca senti frio em Colatina, eu tô sentindo agora. Olha, a doutora Tailane Fernandes está aí, já está participando aí do nosso bate-papo. Nós estamos aqui fazendo um teste aqui para ver se está tudo bem. Parece que a conexão está boa. Mas Colatina é muito quente normalmente, né? E hoje está frio. Hoje está bem frio mesmo. Está bom para tomar um vinho em Colatina. Inclusive, a gente pode, de repente, abrir esse vinho em Guarapari, né? Aqui também não é uma... Isso, Mas a gente tá com um vinho isso, gostoso hoje. Já podendo usar um casaco. isso aí. Ó, a doutora Gabriela também já está presente na Boa nossa noite, doutora live. Tailândia, doutora Gabriela. Isso. Escritório SGM aí, em peso, participando do evento. Tá boa. É isso mesmo. Luciana Teixeira Mota também aqui. Nós já vamos iniciar daqui a pouco. Estamos fazendo os testes aqui. Seja bem-vindo todas as mulheres, né, todos que estão participando dessa live. É, a gente já são 19 horas, né? E agora as pessoas vão entrando devagar. E vamos aproveitar, depois essa live vai ficar salva aqui no IGTV, né? Também depois a gente pode, também dá para salvar aí no IGTV do SGM. Aí, ó, Luciana Teixeira nos cumprimentando também. Aí, boa noite. Então, nós vamos ter aqui um público bem eclético. Nós vamos ter aqui clientes da Security, pessoas conhecidas, clientes do escritório, né? Também que vão estar participando com a gente aí. Olha, nós temos aqui é isso aí, a engenheira de alimentos Marcela Garcia aí, conhecida aí, A ó. Extrafruit, né? Representando a Extrafruit. Exatamente. Isso aí, muito obrigado pela participação. Então, vamos iniciar. Nós temos um pequeno roteiro para a live de hoje, para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Então, quem está participando com a gente, nós vamos falar sobre as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados às relações de trabalho. Então, para que a gente fale disso, para que as pessoas que estão chegando aí, ó, Regiane Melo, que está chegando também, boa noite. Para que a gente fale disso, nós temos aqui duas pessoas, aí Jorge Alexandre também está conosco, sócio, o CEO da Boa noite, Alexandre. Security, seja bem-vindo também. Então, a nossa ideia é um advogado trabalhista dentro da SGM Advocacia Especializada e um especialista em lei geral de proteção de dados para a gente falar dessas implicações. Por quê? Porque nós estamos na plena vigência da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, mais do que nunca, as pessoas, né, as empresas, pessoas físicas e jurídicas devem estar adequadas. Então, vamos Bom, lá. aqui do nosso lado da advocacia, a gente percebe que nos últimos dias, né, sobretudo porque as sanções da lei entraram em vigor agora no dia 1º de agosto, é uma certa procura, principalmente dos empresários, porque eles recebem muitos dados pessoais dos seus empregados e também de seus familiares. E eu acho que ainda não estão entendendo a responsabilidade que agora eles têm no armazenamento desses dados, né?
E a que sempre Exato. fazem é exatamente o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu acho que a grande questão, sobretudo do leigo, né? Do empresário, do empregado, das pessoas em geral, né? Que não estão envolvidas no meio jurídico, acho que a grande dúvida é entender o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados e a quem ela se aplica. Né? O doutor Lécio pode nos explicar melhor, especialista na área. Bom, o nosso foco aqui nessa live é sempre o empregador e o empregado, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio quebrar uma prática que era muito comum até um período passado, até o ano passado, vamos assim dizer, apesar da a lei já ter 2 anos, mas que era uma prática muito comum e é ainda. O que acontece? Todos aqueles que obtêm dados pessoais, eles se acham donos desses dados pessoais. Então, por exemplo, o empregador, quando precisa admitir o empregado, ele vai ao mercado e pede currículos. Coisa muito simples, muito corriqueira. Ele pede os currículos. E os currículos, eles estão encharcados de dados pessoais. O que ocorria? Até esse momento, até antes da lei, o empresário se achava dono daqueles currículos, das informações que tinham naqueles currículos. Então, com a informatização dos currículos ficaram online, todas as informações são colocadas em formulários, e esses formulários online ou físicos ficam jogados, ficam lá dentro da empresa, e muitas vezes não existe perfil de acesso desses formulários. E qualquer um pode acessar esses formulários, por quê? E essa pessoa se achava dona desses currículos, desses dados, e fazia deles o que quisessem. Por exemplo, jogavam no lixo de qualquer jeito, excluíam de qualquer forma, ou mantinham banco de dados de currículos por anos e anos a fio, sem se preocupar com a segurança da informação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a finalidade dela é proteger o cidadão, que aqui é chamado de titular de dados pessoais, do uso indiscriminado e do uso sem boas práticas dos seus dados pessoais. Então, o empresário hoje, ele é um guardador, ele é um mordomo dos dados pessoais que eles coletam. E eles devem guardar muito bem, tratar com toda a segurança possível, e quando não houver mais uma base legal, uma fundamentação jurídica para a manutenção desses dados, eles têm que ou devolver esses dados ao titular de dados ou excluí-los de forma definitiva. Então, a finalidade da lei é essa, proteger o direito à livre personalidade, à privacidade daqueles indivíduos e dos seus dados pessoais. Falando ainda nessa fase, né, pré-contratual, né, do recrutamento, é muito comum a gente observar que as empresas contratam terceiros, recrutadores, empresas especializadas, para selecionar os funcionários. Como que funciona esse compartilhamento de dados entre essa empresa recrutadora e essa empresa que vai se utilizar desses dados para a escolha desse seu novo funcionário? Então, de fato, a partir de agora, o empresário ele tem que ter uma preocupação com como ele vai atuar no pré-contrato, que é esse momento que nós vamos conversar agora, no momento de contrato dessa contratação se efetivar e no momento da demissão. Bom, nessa pré-contratação, por exemplo, o empresário agora ele tem que procurar empresas idôneas no mercado que já estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele não pode ir ao mercado em busca de qualquer empresa, em busca só de preço. Agora, faz parte dos itens de qualidade na procura essa possibilidade de procurar uma empresa que esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, uma empresa que já demonstre que tem uma política, um manual de política de privacidade, um código de ética e conduta, tem seus colaboradores treinados, né? Tenha no seu corpo de colaboradores um encarregado de proteção de dados. Então, é necessário que seja feito isso. Esses dados dos possíveis candidatos, né, dos possíveis colaboradores,
quando são compartilhados, quer dizer, são trazidos para dentro da empresa, a empresa tem que tomar uma decisão, escolher ou não o candidato, e após esse período de escolha, entender se deve ou não, por conta de força de lei, por conta da base legal que ele estiver utilizando, e do consentimento que ele obteve dessas pessoas, porque nesse primeiro caso, quando ele vai ao mercado atrás de currículos, ele precisa do consentimento de quem fornece esses dados para eles, porque ele não tem nenhuma relação contratual com essas pessoas. Então ele precisa do consentimento. E quando essas pessoas consentem, elas querem saber até quando esses dados pessoais vão estar na empresa. 1 ano, 2 anos, 6 meses, ou até o final do processo seletivo. Não importa, isso tem que estar escrito em algum lugar. Agora, uma questão, né, que inclusive foi levantada essa semana por um cliente. Ele abriu uma empresa, está recrutando novos empregados e ele me fez a seguinte pergunta. Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso solicitar no currículo todo e qualquer tipo de informação ou existe algum tipo de dado que eu não devo solicitar, que eu estou talvez recomendado por lei ou proibido por lei de solicitar desse meu candidato? Uhum. Então, de fato, a máxima da lei é o seguinte: quanto mais dados, mais responsabilidade existe. Quanto menos dados, menos responsabilidade. Então, o empregador, quando ele vai nessa fase pré-contratual buscar no mercado os candidatos, ele tem que primeiro fazer uma pergunta junto com o seu encarregado de dados. Quais são os dados essenciais, quais são os primordiais, os principais dados que eu necessito para que eu possa garantir um recrutamento adequado. Então, por exemplo, às vezes data de nascimento vai ser importante ou não. Se não importa a data de quem está sendo contratado, não peça. RG e CPF. O CPF normalmente é importante, porque muitas empresas utilizam a consulta ao CPF porque, às vezes, a sua atividade fim necessita de pessoas com idoneidade econômica, né? Não pode ser devedores, nem nada. Então, por exemplo, uma consulta ao CPF. Por exemplo, antecedentes criminais. É outro ponto que é muito restrito agora. Se você, por exemplo, uma empresa de segurança que vai contratar seguranças, ele precisa de contratar um indivíduo sem antecedentes criminais. Mas por que uma empresa que está contratando, por exemplo, uma pessoa para prestar serviço remoto de telemarketing, vai pedir antecedentes criminais? Ele vai ter que justificar isso. Então, o princípio na Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da minimização de dados pessoais. Quanto menos dados pessoais, melhor porque é menor a sua responsabilidade. Quando você pede dados pessoais que você não justifica, não motiva o porquê você está pedindo, você já está ferindo a lei. E existem diferenças entre os dados? Assim, existem. Ouviu falar que a lei ela trata de forma diferente espécies distintas de dados. Mas o que seriam essas espécies? Então, no caso do empregado e empregador, é muito comum a colheita de dados sensíveis e dados de menores. Vou te dar um exemplo, um processo de admissão. Num processo de admissão, você tem, por exemplo, certidão de nascimento, certidão, carteira de vacinação dos filhos menores. Né? Então, a menor de 8 anos, e não para recebimento de salário de família. Bom, isso é uma obrigação legal, a lei obriga que o empregador faça isso, então ele pode fazer, mas são dados que necessitam de mais cuidados na sua segurança, porque a lei trata de forma especial os dados de menores. Ou, por exemplo, os dados de saúde. Então, quando vai fazer o exame admissional, tem o exame, o ASO, né? Você tem lá o exame admissional. Então, no caso, aquele resultado e aquele exame admissional, ele é um documento confidencial dentro da empresa. Então, quem deve ter acesso a esse documento é simplesmente a pessoa do RH que vai coletar aquele documento
e vai guardar aquele documento. Qualquer outro acesso àquela informação deve ser justificada, né? Então, é um documento que tem que ser guardado com muito cuidado. Por exemplo, se o empregado é sindicalizado ou não, é um dado sensível. Então, o empregado sindicalizado, ele deve ter seus dados pessoais resguardados de forma mais adequada e mais especial do que os outros. Por quê? Porque se ele chegar como colaborador e se apresentar como sindicalizado, é uma questão dele, é um direito dele. Mas na empresa, ninguém deve saber que ele é sindicalizado sem que ele diga. Então, se o RH recebe a informação dele que ele é sindicalizado e repassa para outras pessoas na empresa discriminadamente, ou o empregador faz isso, ele já está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Aí tem relação também da questão de outros itens, por exemplo, questão ligada à sua opção política, também é outro dado sensível. Então, nós temos dos dados pessoais, do gênero dados pessoais, nós temos dados pessoais de menores e dados pessoais sensíveis, são dados pessoais sensíveis. Por exemplo, saúde, opção política, se o empregado é sindicalizado ou não. Então, essas são as mais comuns dentro da relação empregador-empregado. Mas vamos imaginar depois que ele é contratado, né? Quando o empregado é contratado, sim, a empresa, naturalmente, pede muitas informações sobre esse empregado, e não só sobre ele. Pede dos filhos menores, por exemplo. Para o salário família é necessário que seja informado o nome completo desses filhos menores de 14 anos, seus dados documentais, como RG e CPF, se está matriculado em escola, sua caderneta de vacinação, né? Então, quer dizer, você tem ali um sem número de informações, inclusive informações como cor de pele para fazer o registro, a ficha funcional, você tem questão de renda, um sem número de informações são solicitadas no momento da admissão de um novo funcionário. Essas informações, sim, todas elas, é preciso que o empregado dê consentimento, ou seja, ele pode recusar, falar, olha, essa informação aqui eu não vou te prestar, ou não. Ele não tem esse direito, apesar de serem dados dele, dados pessoais, sensíveis ou até de menores. Então, o que ocorre é o seguinte, a empresa, ela só pode solicitar do empregado, primeiro, dados que a lei obriga que ele solicite. Então, quando vai inscrever o empregado na social, tem lá um número de informações que o empregador precisa colocar lá. Então, esses dados ele pode requerer do seu colaborador no momento da admissão. Os dados de saúde, os dados de sindicalização, ele pode requerer, porque a lei obriga. Então, a base legal para ele solicitar são essas. Agora, mesmo que sejam dados sensíveis. Outra coisa, a lei também diz que a relação contratual também ela autoriza a coleta de dados. Então, a relação empregador-empregado é uma relação contratual. Ela não é uma relação institucional, é uma relação contratual. Então, só por causa disso, também, o empregador não necessita pedir ao empregado o consentimento para a obtenção dessas informações. Só que ele precisa, sim, informar ao empregado, através de cláusulas no contrato de trabalho, quais são seus direitos e quais são seus deveres quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ser consentimento obriga a informação, porque o titular de dados, empregado nesse caso, tem direito à informação, né? Então, o ponto fundamental é esse aí, para que a gente possa entender, porque às vezes o empregado fala, não, mas eu não quero dar meu CPF. Não é possível. Nós estamos falando de obrigação legal do empregador de colher o CPF do empregado e de uma obrigação contratual também, né, de estabelecer. Agora, o que não pode injustificadamente o empregador coletar dados que nem o contrato obrigaria, ele não teria justificativa para isso, e nem o poder público obriga que ele venha a coletar.
Aí não. Aí para ele coletar dados que não estão ligados ao contrato de trabalho, não estão ligados às obrigações previstas em lei que ele colete, aí sim, nesse caso, ele tem que solicitar o consentimento. Agora, você falando sobre essa questão do consentimento, ou às vezes por imposição legal, me fez lembrar uma situação que a gente viveu aqui no escritório há algum tempo atrás. Nós atendemos um rapaz que estava sendo admitido numa empresa aqui em Guarapari, numa grande empresa, né, aqui em Guarapari, e ele é homossexual, assumido, inclusive casado, em cartório, né, união estável, firmada em cartório, com o seu companheiro. Mas como que era uma empresa muito grande, ele não queria informar a sua orientação sexual na empresa. Por receio, às vezes, de preconceito dentro da empresa, de algum tratamento diferente, algum superior, alguma dificuldade de promoção, coisas que acontecem, às vezes, né, infelizmente, em razão dessa situação. Ele pode realizar a entrega dessa informação à empresa, se a empresa, no seu cadastro, colocar lá heterossexual, homossexual, bissexual, enfim, ele pode, de repente, se recusar a responder essa pergunta ou não? Então, é um ponto muito interessante. Na verdade, primeiro partindo do empregador, o porquê que o empregador necessita dessa informação. Hoje, o poder público, quando solicita essa informação, ele solicita não obrigatoriamente. Ele não obriga que o empregador colete essa informação mais. É uma opção. Então, o adequado é que o empregador não solicite mais essa informação. O adequado é que ele não faça isso. Para quê? Porque ele vai ter uma informação a menos que é importante para ele, porque quanto menos informação, menos responsabilidade. Agora, o empregado ele só pode não fornecer essa informação, no caso da formalização do contrato de trabalho, se não houver justificativa plausível do empregador para que ele esteja colhendo essa informação. Então, eu agora de cabeça, eu não consigo imaginar uma situação de empregabilidade, deve ter, mas eu não consigo imaginar uma situação onde seja importante para um contrato de trabalho a orientação, o determinismo da orientação sexual. Eu não consigo, sabe? Talvez você lembre aí de cabeça de algum. Eu agora também não consigo. Então, o que eu digo? Não peça essa informação. Né? E eu digo também para as pessoas, parem de dar essa informação sem que haja uma justificativa para que possam colher essa informação. É melhor deixar essa parte do formulário em branco. Agora, é natural também que as empresas partilhem, né, essas informações, por exemplo, com o seu contador. Muitas empresas, né, a grande maioria, não tem um setor de contabilidade interno, né, contratam um escritório de contabilidade. Como que acontece essa questão do compartilhamento? Tem algum cuidado que a empresa precisa tomar ao compartilhar os dados dos seus funcionários com, por exemplo, o escritório de contabilidade ou até o escritório de advocacia, né? Porque muitas vezes a empresa é processada na Justiça do Trabalho e quando ela chega até a mim, por exemplo, para realizar a defesa nos autos do processo trabalhista, eu preciso pedir um sem número de informações desse empregado. Informações que estão no RH, na contabilidade, em órgãos públicos, né? Como que funciona esse compartilhamento? Existe algum cuidado que tem que ser tomado? Até mesmo para mim, enquanto advogado, cuidado que eu talvez tenha que receber nesse momento. Então, de fato, tem que fazer o que nós já estamos fazendo hoje. Nós estamos adequando o escritório SGM, advocacia especializada, à Lei Geral de Proteção de Dados também. Nós já temos na nossa página, né, a nossa política de privacidade. Do escritório, eu sou o encarregado de proteção de dados do nosso escritório. Então, hoje eu consigo responder em prazo hábil qualquer demanda dos nossos titulares de dados e, com o passar do tempo, nós vamos estar 100% adequados. Então, isso é muito importante. O empregador, ele deve fazer o que neste momento? Ele deve notificar o seu contador,
a sua empresa de tecnologia, que fornece tecnologia, sistemas, o seu escritório de advocacia e perguntar via notificação se essas empresas estão adequadas ou não e quando pretendem se adequar. Porque senão eles devem fazer o quê? Eles devem procurar um profissional no mercado que esteja adequado. Né? Nós da Security LGPD, nós falamos isso. É um processo em cascata. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos clientes que são empresas de engenharia, clientes da companhia da Vale. Por quê? Porque a Vale está se adequando. E a Vale, em pouco tempo, vai virar para essas empresas e falar assim, olha, eu só posso contratar com vocês quem tiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E o que acontece? Se essas empresas vão se adequar, aí elas já procuraram a Security. Aí o que acontece? Agora elas estão notificando os escritórios de advocacia e notificando seus contadores para saber se eles estão adequados ou não. Se eles não estiverem adequados, ou eles vão ter que se adequar rapidamente, ou a empresa vai ter que trocar. Por quê? Porque quando uma empresa compartilha os dados do seu colaborador com o contador, com o advogado, a empresa é responsável administrativamente, civilmente, pelo esse compartilhamento. Se ocorrer um vazamento lá no escritório de contabilidade, se ocorrer um incidente lá no escritório de advocacia, a responsabilidade civil não vai ser cobrada do escritório de contabilidade ou nem do escritório de advocacia, vai ser cobrado do empregador. Então vai se fazer uma ação por dano moral, violação à Lei Geral de Proteção de Dados, o direito patrimonial, né, a responsabilidade patrimonial, moral do empregado na Justiça do Trabalho contra o empregador. Por quê? Porque a lei diz que o controlador, a empresa, e nesse caso o operador, escritório de contabilidade ou de advocacia, são solidariamente responsáveis. E ninguém vai a essas empresas, porque as pessoas não têm contrato com o escritório de contabilidade, os titulares de dados. Eles têm contrato de trabalho com o seu empregador. Isso é muito interessante, né? Você observar a responsabilização da empresa, contratante do empregado, pelo vazamento de dados ocorrido no escritório de advocacia ou lá no escritório de contabilidade ou no escritório de tecnologia. Você falando da tecnologia me faz lembrar, por exemplo, esses bancos de dados que a gente contrata, em branco, evidentemente, né, para a gente preencher com os nossos clientes, dessas empresas de tecnologia, né, que nos fornecem essas plataformas para a gente registrar de cliente. Então, quer dizer, se há um vazamento de dados aqui no escritório, o meu cliente ele vai responder por isso. Né? Então, quer dizer, é isso aí. A empresa ela tem que ser muito vigilante até na escolha do profissional que vai assessorar, né? Seja advogado, seja contador, seja empresa de tecnologia, seja lá qual for esse relacionamento que ela vai ter, ela precisa ter um cuidado, não, para selecionar esse parceiro profissional. Né? Agora, uma pergunta que precisa sim. Só antes da sua pergunta, só quero registrar aqui, ó. Passou aqui para a gente mandar um abraço para a gente aqui, a Bruna, né, nossa ex-aluna, e olha quem chegou aí também, o Matheus, nosso amigo Matheus, que nós conhecemos em Portugal, estudou com a gente lá, né, também, e está aqui, ó, participando da nossa live. Um grande abraço, Matheus. Um grande abraço, Bruna. Mas vamos lá. Bruna, Lécio, você está achando o meu som muito baixo? Não, agora você caiu o seu som rapidinho, mas Bruna, voltou. melhorou aí para você? Aliás, boa noite, né, Bruna? Bom, isso aí. A dúvida que me ficou agora, quando você fala sobre essa questão da responsabilidade da empresa, pelos dados vazados no escritório de advocacia e de contabilidade, é o seguinte: essa empresa que vai ser responsabilizada na justiça pode, de repente, promover uma ação de regresso contra o profissional dela, contra esse advogado, contra esse contador que vazou, ainda que não intencionalmente, os dados de algum empregado? Sim, pode sim. É uma possibilidade, não está inserido na Lei Geral de Proteção de Dados, mas está inserido na lei civil normal, né? A possibilidade de ação regressiva.
se provada a responsabilidade. Mas essa ação regressiva quer dizer, o ganho dela é muito pequeno. Por quê? Porque quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando da própria reputação da empresa. Uma empresa que tem os dados vazados é uma empresa sem reputação no mercado. Então, por enquanto, Ricardo, nesse momento da história, ainda as pessoas não estão assim muito preocupadas com a questão de um incidente com seus dados pessoais. Mas isso vai ser primordial daqui a um tempo, até para que uma pessoa ingresse numa empresa. Né? Às vezes ela não vai querer ser colaborador de uma empresa, porque essa empresa não tem respeito nenhum com seus dados pessoais. E também com ser cliente de uma empresa. E, por exemplo, qual empregador que vai contratar um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade que não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados para que ele sofra depois, né, uma ação dessa, um problema na sua reputação? Então, isso é muito grave. Não vai sair no jornal lá, empresa X teve incidente de dados em escritório de advocacia que lhe atende. Não vai acontecer isso no jornal, vai dizer que houve um incidente de dados numa empresa X. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo atendimento a um cliente que é uma construtora, que nós estamos implantando a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu perguntei assim para o gerente de tecnologia da informação da empresa. Falei, ô Marcos, quantos invasões de hacker vocês acham que vocês têm assim num período de um mês? Aí ele riu para mim e falou assim, como assim um mês? Eu falei, no mês. Então ele falou, não, aqui são no mínimo 4 invasões por semana. Nós tentamos, toda semana nós estamos evitando cerca de 4 invasões de hackers que estão atrás de bloquear ou esvaziar o nosso sistema para pedir valor de sequestro, né, para fazer extorsão. Então eu fiquei abismado, que é uma empresa do Espírito Santo, uma construtora, que a gente não imagina, eu não imagino, eu mesmo não imaginava. Mas ele falou 4 invasões, no mínimo, eles conseguem impedir por semana. Impressionante. Esse número é impressionante, porque a gente imagina os bancos, né, que as grandes empresas, as multinacionais, que seriam alvos desse tipo de criminoso, né? O hacker é um criminoso, né? E aí você pensar que uma empresa tão próxima da gente também sofre isso, e claro, isso deve ter algum objetivo econômico com os dados pessoais desses indivíduos que estão ali. Né? Eles criptografam os dados dentro da empresa, mantêm os dados da empresa, criptografam os dados da empresa e pedem um valor de resgate, uma extorsão, para poder liberar essa criptografia. Tá? Ou eles excluem, eles fazem um backup, excluem esses dados para que a pessoa pague para ter esses dados de volta. E isso vai chegar também aos pequenos, aos escritórios de advocacia, aos escritórios de contabilidade, porque estão bem mais vulneráveis, não é? O nosso escritório, por exemplo, a nossa vulnerabilidade é muito pequena. O SGM hoje, a vulnerabilidade é pequena. Por quê? Porque nós nos preparamos, né, tudo nosso está numa nuvem segura e nós nos preparamos para isso. Nosso escritório também está um nível de segurança física mais elevado, por quê? Porque nós nos preocupamos aí com a segurança da informação, também com a segurança não só dos dados pessoais, mas toda a segurança da informação do nosso escritório. A security também está totalmente adequada nesse sentido. Todos os nossos drives, todas as nossas informações estão em nuvens protegidas a fim de evitar, por exemplo, se os nossos celulares e computadores forem perdidos, praticamente não há informação neles, porque as informações estão todas nas nuvens. E a invasão no escritório, a dados de um escritório de advocacia acaba tendo uma relevância muito grande, porque nós temos informações muito íntimas, às vezes, das pessoas, né? Dependendo da discussão que você trava no judiciário, às vezes um processo de divórcio, às vezes uma interdição, né?
tem ali assuntos tão sensíveis da vida de cada um, tão íntimos da vida de cada um, que, uma vez expostos, eles podem, sem dúvida nenhuma, gerar um dano que a gente não consegue nem imaginar o tamanho, a imagem dessa pessoa, né? Agora, quando você falou das construtoras, eu fiquei pensando uma coisa. As construtoras, elas têm o hábito de irem em grupo, né? Então, muitas vezes, o dono de uma construtora, ele não é dono de uma construtora só. Ele participa de um grupo econômico que é formado por várias pessoas jurídicas do ramo da construção civil. Como que funciona o compartilhamento de dados entre empresas de um mesmo grupo, né? Quando a gente está falando aí de um empregado que trabalha, por exemplo, aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um caso trabalhista de um rapaz que está contratado para uma construtora X, né? O contrato de trabalho dele é com uma construtora X, mas ele sofreu um acidente de trabalho enquanto prestava seu serviço no âmbito da construtora Y, que compõe o grupo econômico. E aí, como que funciona essa questão dos dados entre empresas de um mesmo grupo? Então, o correto é que essas empresas tenham em suas políticas e seus manuais de política de privacidade claramente exposto que elas fazem parte de um grupo econômico e dentro desse grupo econômico, onde todas as empresas desse grupo estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, há compartilhamento de dados pessoais. E esse compartilhamento ocorre da seguinte forma: isso tem que estar previsto em um documento, tá? E toda vez que há um compartilhamento de dados, há risco, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de compartilhamento de dados pessoais e a gente vê que efetivamente esse compartilhamento ocorre, é necessário que esse risco seja projetado, seja determinado um plano de ação para diminuição desse risco e também um plano de ação caso haja um incidente no momento desse compartilhamento. Então, isso faz parte de uma documentação que é criada e um treinamento, né, dos colaboradores que trabalham nesse compartilhamento para evitar ou para minimizar os riscos coincidentes, né, com dados pessoais. Entendi. Agora, uma pergunta que me fizeram essa semana foi até uma empresa que ela pretende implantar alguns sistemas biométricos na empresa, como, por exemplo, fechadura por biometria, alguns dispositivos desse tipo, né, que hoje em dia a gente adquire com facilidade nesses sites lá da China, né? Você adquire com facilidade para a sua empresa. Isso. E acaba sendo algo bastante interessante e traz uma certa segurança, né? A pergunta que esse empresário me fez foi a seguinte: quando eu instalar equipamentos que captam a digital, que captam os dados faciais do meu empregado, eu vou ter que tratar esses dados? Esses dados estão inseridos no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Isso a gente não precisa se preocupar. Não, boa pergunta, porque esses dados são dados pessoais sensíveis, são chamados dados biométricos, né? Os dados biométricos fazem parte do rol dos dados pessoais sensíveis. Então, pode ser coletados dados sensíveis, sim, só que na hora de quando nós olhamos para o procedimento, para o processo da empresa de coleta, de tratamento desses dados pessoais, eles têm que ser tratados com muito cuidado. Então, por exemplo, nós temos um cliente lá na Security que tem um arquivo físico grande e ele precisa de manter esse arquivo físico. Nem tudo pode se tornar arquivo digital. Então, nós olhamos o ambiente é fechado, é climatizado, está preparado contra inundação, está preparado contra incêndio, então não há perda de dados por conta dessas questões. Nós temos lá uma pessoa especializada trabalhando dentro desse local, mas nós encontramos uma fragilidade. A porta é a base de chave e a chave fica lá no chamado claviculário, né? O pessoal que trabalha em empresas, né, sabe o que é um claviculário, lá onde guarda chaves. Olha, a doutora Thaís Patrocínio participando com a gente aqui também. Então, nesse caso,
uma das opções que nós encontramos para trazer mais segurança para esse ambiente é ter uma trava biométrica nessa porta. Porque com essa trava biométrica nós sabemos quem entrou, quanto tempo ficou e que horário que essa pessoa saiu. Então a gente consegue dizer que num período de um dia, se sumir algum documento lá de dentro, se houver algum incidente com dados pessoais que estão ali dentro, a gente consegue determinar que naquele dia, naquele horário, entraram tantas pessoas por tanto tempo e ficaram lá. Então é necessário a gente coletar a biometria de todos os indivíduos daquele setor que vão ter acesso àquele arquivo. Então é necessário, só que isso vai fazer parte de uma documentação da empresa, dizendo que naquele procedimento que existe dentro da empresa, se tem a coleta da biometria por uma questão de segurança. Então, apesar da pessoa ter o dado sensível dela biométrico coletado e tratado ali naquele momento, isso é necessário para a segurança dos dados pessoais de um grupo muito maior. Então, vai criar meios, pode-se criar meios de coleta de biometria, que são dados sensíveis? Pode. Desde que isso seja motivado, por exemplo, por uma questão de segurança, e desde que isso seja bem guardado, porque esses dados biométricos eles não podem ser perdidos, não podem ser tomados por outra pessoa. Eles têm que estar bem guardados dentro do sistema da empresa. Agora, antes até de fazer o meu comentário, eu preciso dar uma boa noite para a Liz, minha afilhada, que acabou de entrar aí. Tudo bom, Liz? Ah, isso aí. Do Vitor e da Bruna. Olha só. Agora, Isso. você me fez lembrar de uma decisão do TST. Há pouquíssimo tempo, né, esse ano, Sim. o TST disse que é válido, diz que é possível uma empresa fiscalizar a conversa de WhatsApp pessoal do seu empregado que acessa esse perfil, né, que acessa o seu WhatsApp pessoal através dos computadores da empresa. Né? Então, sim, se ele abrir pelo seu celular, isso não é nenhum problema. A empresa não pode ir lá e acessar, não pode ter acesso a essas informações. Agora, se ele entra pelo WhatsApp web, no computador da empresa, a empresa que, em geral, tem aqueles sistemas de vigilância do empregado para saber se ele está realmente produzindo, né? Ela pode ter acesso às conversas, independentemente do conteúdo que lá esteja. O que acontece no âmbito da LGPD? Né? Lá na CLT, pelo menos chancelado pelo Tribunal Superior, a gente já entendeu que eles permitem, pode sim analisar. Mas uma vez que isso é coletado, inclusive eu lembro que nessa decisão do TST foi falado que a coleta dessas informações, dessa vigilância do computador, se dava por meio de prints que eram feitos a cada tantos segundos da tela do computador do funcionário. Ou seja, aquela conversa que foi captada fica ali armazenada. Também é necessário ter algum cuidado com esse tratamento, com essas informações? Sim, sim. É possível? Se o tribunal assim decidiu, é com base em alguma permissão legal. Então existe uma permissão legal para a coleta dessas informações. Agora, dentro da documentação que a empresa produz e dentro da prática da guarda dessas informações que a empresa vai fazer, ela vai ter que determinar, por exemplo, o que eu vou coletar e como eu vou tratar. Quando eu vou excluir. Quem tem um perfil dentro da empresa para acessar e vigiar essas conversas? Aonde essas conversas irão ficar guardadas? Em que tipo de sistema essas conversas ficarão guardadas? Então, tudo isso faz parte dessa discussão quanto à coleta dessas informações. É aquilo que eu tenho que falar, né? Tudo eu posso, mas eu só posso fazer esse tudo desde que eu tenha justificativa para ele. Então, tudo eu posso, desde que eu tenha justificativa para tal e que eu me responsabilize por aquilo. Então, por exemplo, um incidente como o incidente de dados pessoais desse aí, nem sai da empresa. Por exemplo, se você capta conversas de print dessa empresa, aí tem um perfil lá de usuário X que pode ter acesso e fazer a vigilância sobre essa informação. Então, vamos dizer que dentro da empresa haja uma outra pessoa que
acidentalmente tem acesso a esse perfil e capte essa informação ali só de uma terceira pessoa que não tinha responsabilidade dentro da empresa para acessar e obter aquelas informações, só dela obter, já temos aqui uma violação, já temos um incidente, e um incidente plausível de responsabilização civil da empresa. Então é muito sério. Então, assim, quanto mais dados captados, mais responsabilidade nós temos. Falando em dados captados em empresa, quem está acompanhando a gente aqui é a Tássia Barreto, que é a DPO, a encarregada de proteção de dados da seccional do OAB Espírito Santo. Ela está nos acompanhando aqui também. Mas olha só, quando você fala sobre essa questão do dano, né, eu imaginei aqui agora, rapidamente, uma situação em que a pessoa está ali conversando no WhatsApp web, através do computador da empresa, esses prints são realizados e a conversa que ela está ali travando com alguém é uma conversa que, se vazada, pode gerar um abalo moral muito grande na vida dela, porque é algo muito sensível. Imagina que, de repente, ela, pensando que está sozinha na empresa, envie, por exemplo, uma foto um pouco descuidada, né? E aí um colega acessa essa conversa, visualiza essa foto e começa, então, a divulgar essa foto para outras pessoas. Quando a gente fala... Ricardo, só um minuto. Fala mais alto um pouco, porque ainda tem gente falando que está baixo sua fala. Ou chega mais próximo, né? Quando a gente fala da sanção, a gente pode visualizar duas sanções diferentes. Por exemplo, a sanção do dano moral em específico pela divulgação dessas imagens tão íntimas e também um dano relativo à violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Seriam dois danos diferentes que essa empresa estaria sujeito a indenizar? Sim, são danos diferentes. A Lei Geral de Proteção de Dados, se eu não me engano, se não me falha a memória, artigo 42, fala exatamente num dano patrimonial, moral, coletivo ou individual, pela violação às regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um dano específico, que não precisa ser provado. A extensão, né? A extensão vai ter importância na hora da precificação, não, da determinação do montante a ser indenizado. Mas se deve indenizar ou não, não precisa ser provado. Então, é muito importante isso, né? Então, há um dano moral específico por violações à Lei Geral de Proteção de Dados, às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, a lei é clara, explícita nisso, e também pode haver violações do âmbito civil, né, fora da lei, mas ligados ao uso da imagem, ou dano moral causado específico por uma outra atuação de terceira pessoa, né, que também pode gerar dois tipos esses danos irem se acumulando e causando, por exemplo, um valor a se ressarcir muito maior. Mudando um pouquinho o assunto, uma questão também que fica com relação ao empregado que já não está mais com a gente, né? Imagina só, você, empregador, até inclusive a pergunta que foi feita, acho que na semana passada, né? No âmbito da vigência, né, das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, foi até um contador que perguntou o seguinte: mas o que a gente faz, então, com aquele registro dos empregados que já trabalharam para a empresa, mas já não trabalham? Às vezes eles têm registros da década de 90, registro do início dos anos 2000, sobre os funcionários que já passaram e que às vezes nem vivos mais estão, mas está lá, registrado, arquivado. Qual que é o cuidado que se tem que ter com aquele que já passou pela empresa, mas não está mais lá? Tem algum cuidado ou já pode eliminar? Como que funciona? Então, hoje está muito em voga na área da Lei Geral de Proteção de Dados a necessidade de toda empresa ter uma tabela de temporariedade dos documentos. Quer dizer, os documentos que a empresa recebe, que está circulando dentro da empresa, elas têm que ter uma tabela determinando quanto tempo aqueles documentos devem ficar na empresa. Existem efetivamente documentos perpétuos, tá? Existem documentos de prescrição aí de direitos vintenários,
de 2 anos, de 5 anos, de vários âmbitos. Então, é uma das atividades de proteção de dados pessoais, é determinar qual é o documento. Primeiro, se o documento é público, privado ou confidencial, e por quanto tempo aquele documento deve estar na empresa. E aqueles documentos estão encharcados de dados pessoais. Então, quando a gente fala de documento, nós estamos falando de dados pessoais contidos nos documentos. Então, o ideal primeiro é o quê? É começar a guardar esses documentos num modo digital. Guardar, procurar uma forma mais adequada de guardar esses documentos do que guardar eles de modo físico. Se você for guardar ele de modo físico, você cria um ambiente extremamente seguro e restrito, né? E saber até quando eu devo guardar essa informação. Então, por exemplo, os escritórios de advocacia e de contabilidade, eles têm que começar a aprender o seguinte: terminou a ação do meu cliente, eu devo fazer o quê? Pegar toda a documentação que está na minha mão e devolver para o cliente. Olha, eu não tenho nada comigo mais no escritório, está tudo aqui, é seu. Aí a pessoa, o cliente faz daquilo que quiser, mas não é mais responsabilidade do escritório de advocacia. O empregador, a mesma coisa. Olha, empregado, você está indo embora, aqui estão seus documentos. Leve-os embora. Eu só estou ficando com os registros necessários às comprovações que a lei me determina. Então, deve funcionar dessa forma. É uma mudança de paradigma. Porque antigamente era assim, é meu mesmo, eu vou guardar tudo, é meu. Agora não é assim mais. Não é meu mais, está guardado ali. Então, eu devo ter o cuidado extremo com isso. Não utilizando mais, eu devo devolver. Escritórios de contabilidade com boas práticas, o que eles estão fazendo? Eles têm uma pasta do seu cliente 2020 completa, tem uma pasta sendo construída 2021. Quando vira para 2022, a pasta 2020 toda é devolvida ao cliente, é a responsabilidade dele guardar os dados dele, dos seus colaboradores, de tudo. Então, aquele escritório de contabilidade se livra da pasta 2020 porque entrou 2022. Então, ele fica com a pasta 2021, mais mais a pasta em construção. Então, quer dizer, quanto menos dados, menos responsabilidade. E as empresas precisam de aprender a fazer isso. Tem que sentar com o contador, com o seu jurídico, com a assessoria de Lei Geral de Proteção de Dados e ver quais são os documentos, quanto tempo eu preciso ficar com eles. Não preciso mais? Descarto, devolvo. Preciso? Então vamos transformar isso num documento em nuvem e vamos guardar numa nuvem adequada, arquivado de modo adequado, né? Às vezes a contratação temporária de um arquivista é muito importante para isso, né? Então, eu fui fazer uma reunião com uma clínica radiológica, a senhora falou, olha, eu tenho um imóvel que é só para guardar coisa antiga dos meus colaboradores e dos meus clientes. O que eu faço com aquilo? Eu falei, aquilo é uma responsabilidade tremenda. Então, vai ser necessário um estudo para saber o que nós vamos fazer com aquilo ali. Que eu tenho que ir lá estudar o ambiente, se ele é seguro, se ele não é seguro, o que pode ser jogado fora, o que não pode. E isso é muito sério. E o brasileiro é muito burocrático. E por ser muito burocrático, ele guarda muita coisa. E sem dúvida que esses ambientes, né, onde se guardam tantos dados, é o prato cheio daqueles que se utilizam muitas vezes de dados de pessoas falecidas para buscar, por exemplo, benefício na Previdência Social. O que a gente mais observa hoje são pessoas já falecidas que têm os seus dados de alguma forma coletados fraudulentamente para se obter, né, para que esse terceiro, esse criminoso, obtenha o benefício em nome desse falecido há 10, 20 anos. Né? E geralmente isso se obtém vindos de órgãos públicos e de empresas, né, que não tratam bem o dado. E de empresa. Obtém em razão do relacionamento jurídico que firmam. Né? Agora, você imagina só uma empresa de grande porte que passou inúmeras pessoas naquela empresa, o quanto de documentos e informações estão ali. É muita coisa. E são documentos assim, originais, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, RG, todos os documentos. São documentos que você pode fazer lá um bloquinho, ir num banco e abrir uma conta, né, mantendo em erro lá o
bancário ou o bancário também participando da Agora, fraude. a derradeira pergunta da noite, né? Aquela que eu acho que temos os empresários Sim. que eu estou vendo que nos acompanham agora querem saber. Talvez é até por isso que eles estão aqui. Quais são as sanções que essas empresas hoje estão passíveis de sofrer num incidente de vazamento de dados dos seus empregados? Então, a partir do dia 1º de agosto, as sanções administrativas já podem ser aplicadas, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que cuida disso, né, e pode solicitar informações de qualquer empresa no território brasileiro ou fora dele, tá? Porque as empresas de fora do Brasil que atuam em território brasileiro têm que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, como as empresas brasileiras que atuam na União Europeia têm que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados lá, que vende para qualquer cidadão europeu tem que fazer, né? Ou nos Estados Unidos também a mesma coisa, dependendo do estado. Nem todos os estados dos Estados Unidos é assim. Canadá e Japão nem se digam. É um outro nível de legislação, né? Então, falando sobre sanções, são várias, né? As mais preocupantes, na minha visão, são a sanção de bloqueio de utilização dos dados. Às vezes você está com os dados de todos os seus colaboradores e clientes. Por exemplo, uma faculdade. Uma faculdade tem inúmeros dados ali para funcionar sistemas e tal. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados chegar e falar assim, olha, vocês não estão adequados, enquanto vocês não comprovarem para nós que vocês estão adequados, vocês estão bloqueados de utilizar dados pessoais, o que uma faculdade vai fazer? Praticamente nada. Né? O que uma empresa que fornece sistemas de informática vai fazer? Nada. E o dano financeiro é muito grande, o dano à reputação dessa empresa é enorme. Então, eu acho que a proibição, a suspensão da utilização de dados pessoais que estão em seus sistemas é a mais grave. A obrigação de exclusão, você imagina? Se a autoridade nacional vira para a empresa e fala, ó, você exclui todos esses dados pessoais que eles foram obtidos de forma ilegal e têm que ser excluídos agora. Imagina uma empresa que trabalha uma tiqueteria que vende ingressos via online, né? Imagina uma Magalu sendo obrigada a pagar todos os dados pessoais de todos os clientes e colaboradores, né? Principalmente clientes que vendem pela internet. É uma coisa absurda. Mais do que a multa, por quê? Porque a multa é uma multa em cima do faturamento da empresa do ano anterior, numa porcentagem que pode chegar até, no máximo, 50 milhões. Né? E essa multa, recorrer dela, e essa multa não te impede de continuar trabalhando. Né? Então, para botar medo no empresariado, se fala muito da multa. Mas, para mim, o problema maior não é a multa, é a reputação da empresa e a possibilidade da empresa ficar impedida de trabalhar. Você imagina uma grande empresa que ganha milhões e milhões e milhões por ano com dados pessoais. Às vezes recebe uma multa de 50 milhões, mas ganhou 3 bilhões. Então, por exemplo, qual foi o caso do Facebook? O Facebook pagou 5 bilhões de dólares à autoridade inglesa que trabalha nessa área de dados, 5 bilhões para acabar com o processo do caso lá do caso do Brexit, que estava sendo investigado. O Facebook também pagou 5 bilhões para acabar com o processo nos Estados Unidos, que estava tramitando, o processo administrativo, que estava tramitando por causa da eleição de 2016. Então, o que são 5 bilhões? Será quanto que o Facebook ganhou com manipulação de venda de dados pessoais? Né? Não ficou provado porque esses 5 bilhões fizeram os procedimentos pararem e eles não ficou provado, mas eles pagaram 5 bilhões para não ficar provado. Né? Então, para mim, a conversa de hoje só deixa muito clara a necessidade que nós temos urgente de, enquanto empresa, mas também enquanto prestadores de serviços dessas empresas, né? Exato. Elas têm uma responsabilidade enorme, porque no fim das contas, elas serão as responsabilizadas, né, pelos vazamentos que podem acontecer nos escritórios de contabilidade, de tecnologia, de advocacia, mas nós também, do lado de cá, acabamos tendo também a responsabilidade, até porque, pelo que você mesmo disse, não vai demorar muito, as
grandes empresas ou as empresas de boas práticas, né, não necessariamente as grandes, mas as que adotam boas práticas nesse setor, vão começar a selecionar seus parceiros a partir do tratamento correto dos dados que recebem, né, dos seus clientes e dos terceiros que relacionam com esses Isso. clientes. Né? Então, é sem dúvida uma necessidade. Lembrando, é, lembrando que aqueles que trabalham ainda com o poder público tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, todos os órgãos públicos têm que estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, e em breve já deveriam, não estão fazendo, estão errados, mas já deveriam estar no edital de licitação, eles já estariam hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, obrigados a colocar no edital de licitação que só podem contratar empresas que estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Por quê? Porque normalmente tem compartilhamento de dados entre empresas contratadas para prestar serviço ao poder público, empresas privadas e empresas públicas. Então, e isso é interessante, porque isso já pode gerar ação de improbidade para o agente político que não está observando isso aí. Então, câmaras, prefeituras, empresas públicas, autarquias, têm que começar a observar isso aí, porque podem sofrer diversas sanções no âmbito administrativo por conta Isso disso. mostra a abrangência dessa. Né? É. Apesar da gente ter se focado muito aqui na relação trabalhista, mas você vê aí uma implicação diretamente no direito administrativo, né? Com finalidade de improbidade administrativa, né? Que aí chega a outras raias do direito, inclusive. Né? Então, sem uma abrangência enorme que essa lei traz e que tem, né? A capilaridade dela é muito grande. É verdade. Bom, nós já estamos chegando a uma hora de live, já é suficiente, né? A gente já deve ter instigado muitas pessoas, outras pessoas vão ver esse vídeo depois, e o que as pessoas precisam saber no final disso tudo? Que a Security LGPD é uma empresa, não é um escritório de advocacia, é uma empresa que presta serviço, é uma startup que presta serviço de inovação em Lei Geral de Proteção de Dados em todo o Brasil. Nós temos clientes importantíssimos. Quem quiser conhecer a Security LGPD, vai lá em www.securitylgpd.com só, não tem BR. Lá você pode até fazer um orçamento para saber o quanto fica para se adequar e obter outras informações. Lá você também sabe sobre os nossos e-books. Né? Quem quiser também aprender um pouco mais, eu tenho um livro em coautoria minha com um amigo meu do doutoramento, sobre comentários à Lei Geral de Proteção de Dados da Lumen Iuris. Ele está aí, mostra aí depois para as pessoas, quem quiser adquirir, tem na Amazon, na Amazon esse livro para vender, e a gente já está caminhando aí daqui a pouco para a segunda edição dele. E quem quiser orientações jurídicas também sobre o tema, temos aí, fale um pouco aí sobre a SGM aí. A SGM, né? Ela hoje talvez seja, na nossa região, o único escritório de advocacia já adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, o que nos coloca numa responsabilidade tanto com os nossos clientes em específico, quanto com aqueles que se relacionam com seus clientes. Né? Ou seja, a gente hoje traz uma segurança adicional aos que nos contratam ao tratar de forma adequada os dados que nós recebemos para poder, durante o processo, defender o interesse desse cliente, seja como autor e como réu. Então, acho interessante ponto no momento em que a lei de proteção de dados passíveis de aplicação, né? Ao lado do escritório de advocacia já preparado para esse tipo de questão, auxilia, sem dúvida nenhuma, a própria empresa a se adequar, né? Na medida em que a gente tem como parceiro assim, Exato. sendo são dois braços dentro de uma mesma questão. E para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso escritório, nós também temos um site, né? Que é o www.sgmadvocacia.com, e lá você pode conhecer um pouco mais da nossa equipe, saber quais são as nossas áreas de atuação e, se precisar de algum auxílio jurídico, a gente está aqui à disposição.
Isso aí. Olha, um grande abraço a todos, muito obrigado a todos que participaram aí. A Bruna participou bastante com informações, e né, a doutora Gabriela, a doutora Tailane, que são nossas sócias aí, doutor Jorge aqui também, nosso CEO da Security LGPD. Então, um grande abraço a todos, boa noite. Fiquem atentos aí que em outras oportunidades nós vamos trazer outros temas para falar aqui. Grande abraço, doutora Thais aí. Estou longe de você, você está em Guarapari, eu estou em Colatina, mas em breve a gente se vê. Grande abraço. Eu também quero deixar o meu abraço a todos aí, que eu já vejo presentes, a doutora Gabriela, minha sócia, minha esposa, a doutora Tailane, a nossa amiga, a doutora Thais, amigos nossos advogados que estão presentes, alguns clientes que eu vejo também presentes aqui, alguns parentes, familiares lá de Minas Gerais, né? Então a gente quer deixar o meu abraço também para os anchietenses ali, o Vitor e a Bruna. Isso. Um abraço para todo mundo, uma boa noite. Muito obrigado por terem nos acompanhado até esse horário. Espero que tenha sido bastante se adequar a todos nós agora, né? Isso. Então, boa noite, hein? Tchau. Boa noite.